Eu quero ler Juízes, capítulo de número 7, o versículo de número 6, sentados mesmo como estamos. Vamos ler esse texto de Juízes 7 e 6. Vamos ler Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 6, que diz assim: E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Na vida é fundamental que nós tenhamos foco. Focar quer dizer concentrar a atenção, quer dizer concentrar as energias e as forças físicas. Focar quer dizer canalizar toda a atividade mental. Focar quer dizer inclinar as emoções num sentido. Focar quer dizer envolver a família numa direção, numa visão ou num propósito. Focar quer dizer levar a sua carreira e a sua vida social numa mesma senda, numa mesma trilha. Isso é focar. Focar é você ler sobre aquele assunto, aquele tema, aquela situação. Focar é você estudar, mas não estudar de forma relapsa, e sim estudar de modo metódico, de modo cauteloso, de modo diligente. Isso é focar. Focar é meditar, é deixar que aquilo vá tomando a tua mente, tomando os seus pensamentos, tomando suas ideias. Focar é você dialogar sobre, é você conversar sobre o assunto, é você se inteirar, é você expandir os seus conhecimentos a respeito daquela determinada temática, daquele determinado problema ou daquela determinada circunstância. É você ampliar através do colóquio, das conversas, do bate-papo, é você envolver as suas conversações. Isso é focar. Focar quer dizer realizar um objetivo, idealizar um objetivo, planejar um objetivo. Focar quer dizer colocar um rumo, colocar um destino. Isso é foco. Focar é você formar vínculos, é você se unir com pessoas. Focar é você recolher sugestões, opiniões, críticas, pareceres. Focar é você ir ao longo do tempo se aperfeiçoando naquilo, ampliando os conceitos, ampliando as propostas, ampliando o alcance das suas observações. Focar é buscar. Focar é você insistir, é você tentar todos os caminhos até que você chegue. A vida, ela é feita
de foco. E eu quero deixar esta orientação, uma vez que nós estamos falando aqui para a maioria de jovens. Na sua vida você precisa aprender a ter foco. Você precisa aprender a se concentrar. Você precisa aprender a eliminar distrações. Você precisa aprender a definir métricas, rumos e cada vez mais bem delineados, mais bem refinados e mais bem especificados. Se você, ao longo da sua vida, não tiver foco, o seu crescimento será mitigado, será um crescimento minguado, será um crescimento tolhido, será um crescimento além ou aquém daquilo para o qual Deus deseja para você. Agora, se você, na sua vida e nas áreas da sua vida e naquilo que você intentar fazer, você estabelecer foco, assim diz o Senhor para você: eu vou te honrar nesse foco, eu vou prosperar o seu trabalho, eu vou alargar os seus alcances e eu vou fazer com que a minha bênção se estabeleça na sua vida. Tenha foco em nome de Jesus. Fala para esse irmão: foca. Fala para ele: se concentra. Deus vai honrar a sua concentração. Deus vai honrar quando a gente se esmera, quando a gente se entrega, quando a gente se imbui, quando a gente se derrama, quando a gente se envolve. Deus vê o nosso esforço, Deus vê a nossa dedicação, Deus vê o nosso trabalho, Deus vê o nosso suor, Deus vê o quanto nós estamos envolvidos e desejosos, e se aquilo for legítimo, à luz do plano de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, Deus coloca a sua palavra, Deus coloca os seus anjos e Deus coloca pessoas para mobilizar situações a nosso favor. Por isso, mantenha o seu foco, mantenha o seu olhar, mantenha a sua visão, mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, mantenha a sua perspectiva e mantenha-se na trilha que Deus determinou para você. Foco nos faz crescer na vida, foco nos faz aperfeiçoar-nos na vida, e foco nos leva a viver o que Deus tem para nós. Fala para o seu irmão: foca, se concentra. Deus vai honrar a sua concentração. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Existem muitas pessoas que se dispersam fácil. Existem muitas pessoas que se encantam com as coisas que vão envolvendo a caminhada de forma muito fácil e não conseguem seguir adiante, não conseguem avançar, não conseguem progredir, não conseguem crescer, não conseguem produzir, não conseguem ser frutíferas. E não é porque falta capacidade, não é porque não tem a bênção de Deus, não é porque não tem uma vocação, não é porque não tem um chamado, não é porque não tem habilidades, não é porque não tem ali um grupo de pessoas que desejam auxiliar. Tem tudo isso, mas está faltando foco. Deus quer trazer para nós esta palavra: aquilo que você tem proposto no seu coração, se concentra, porque Deus vai abençoar a sua vida e honrar a sua concentração.
Amanacandore machura macandaramai. Orecandore machurabai. Aleluias. Para mim é uma honra pregar aqui nesse púlpito. Eu já tive, ao longo dos encontros que eu tive com os irmãos, a oportunidade de contar testemunhos. E eu me sinto aqui extremamente lisonjeado, honrado de receber o púlpito dessa igreja para compartilhar a palavra de Deus. Mas de modo especial, eu sinto também um motivo ainda para louvar Deus mais intensamente, porque eu vejo, por exemplo, hoje, no fato de eu estar aqui, à frente dos irmãos e falando com os irmãos, o resultado do foco. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos, vamos colocar aí uns 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, é isso, 13, 14, no máximo 15 anos, e eu me lembro que eu vinha nessa vigília. E sabe aonde eu sentava? Eu sentava lá na galeria, e eu sentava lá no fundo da galeria, e eu me lembro que foram muitas vezes que eu chorei aqui nessa vigília, e uma das coisas que meu coração desejava era, um dia eu vou sentar lá naquele púlpito e vou pregar a palavra para os irmãos ali. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ora, se você tem um projeto, se você tem um sonho, se Deus tem te feito idealizar em alguma área da sua vida, seja ministerial, seja profissional, seja familiar, seja espiritual, este projeto, esta promessa não será levada a bom termo, não será levada a cabo, ela não se materializará se não tiver foco. Mas se houver foco e se houver concentração, nada e nem ninguém vai impedir você de chegar onde Deus quer que você chegue. Nada e nem ninguém vai impedir você de chegar onde Deus quer que você chegue. Pega na mão desse irmão bonito que está aí do seu lado. Aleluia, eu sei que já estamos cansadinhos, mas ainda há fôlego em você. Você pode olhar no olho dele, por gentileza. Eu brinco sempre que existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, os que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. É bom esse irmão olhar para você, senão ele vai pedir algum para passar até a segunda parcela do 13º, né? Vai comprometer o seu Natal. Então é bom você pedir para ele: olha para mim, rapaz, abre esse olho. Olha para mim, moça, abre esse olho. Diga para ele: Deus está vendo os seus esforços. Aleluia, glória a Deus. Diga para ele: foca mesmo, se concentra mesmo e trabalhe em favor daquilo que Deus tem te feito sonhar, que com o passar do tempo, essa promessa vai se concretizar. Essa promessa vai se concretizar, eu creio assim. Uramanacandore machurabai. Lerecandore machurabacandarabai. Orecandore manachura macandaramai. Labandaramanacandaramai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se você colocar o ideal, se você colocar o plano, se você colocar o sonho, se você colocar o objetivo e você focar nisso e se concentrar nisso, Deus vai abençoar você. Eu me lembro que eu era adolescente e eu fui convidado para uma ceia lá no Belenzinho, ainda na Avenida Cotegipe, Conselheiro Cotegipe. E o meu amigo me chamou e a gente foi lá para a segunda galeria. E eu sempre tive o ministério no meu coração, o ministério da pregação, o ministério do ensino, o ministério da exposição da palavra de Deus. Isso sempre foi algo que ardeu em meu coração. E eu estava lá no Belenzinho, eu me lembro isso há uns 20 e poucos anos, e eu estava lá sentado, lá no último banco, era uma ceia, e aí o pastor Caramuru estava fazendo o resumo da escola dominical, e naquele dia eu sonhei e um dia subir naquele púlpito e pregar naquele púlpito. Os anos se passaram, muitos anos, 20 anos, quase. Mas eu estava lá pregando e agora com certa frequência, pela misericórdia de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? É que na vida você precisa focar.
Você precisa colocar o objetivo, você precisa perseguir esse objetivo. Eu não tive a oportunidade de ir para a escola regular. E quando eu entrei na faculdade de Direito, por uma provisão de Deus, um milagre de Deus, eu me lembro até hoje que falavam comigo assim: você não vai conseguir sair dessa faculdade aqui, porque entrar é fácil. Aliás, eu fiz o NIP, Josias, e lá tinha uma brincadeira que dizia o seguinte: se você passasse na rua e deixasse o RG cair, você estava matriculado. Então era fácil entrar, agora é difícil sair. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu até ao revés da minha capacidade intelectual e do meu QI, que é baixo, não é tão alto, mas ao revés da minha incapacidade, eu sempre fui focado, eu sempre me concentrei nas coisas. Eu tenho pouco para dar, mas tudo que eu puder dar, de forma focada, concentrada e de forma intensa, eu darei. Deus foi me abençoando, eu nunca peguei um exame, nunca tive que ficar de DP. Quando eu terminei o curso, eu me lembro até hoje, falavam para mim assim: as bases educacionais vão faltar para você, você nunca vai passar na OAB. A primeira prova que eu fui para fazer da OAB, na primeira prova eu passei. Aí você fala: o que é isso? Isso é a bênção de Deus e o foco, a concentração. Por isso eu quero dizer para vocês, jovens, Deus vai levar vocês a lugares altos, assídios do Senhor. Deus vai prosperar o caminho de vocês. Agora não caia na dispersão. Foca naquilo que Deus tem te feito sonhar. Foca naquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que tem ardido em sua alma. Concentra as suas forças e você vai ver a bênção de Deus se estabelecer sobre você, em nome de Jesus. Eu, gordinho, careca e feio, dificilmente iria casar. Aí eu estava tomando conta de um ponto de pregação no Anistela. Vocês não fazem nem ideia do que é o Anistela. Só os irmãos de Carapicuíba que têm noção do que é o Anistela, né? O Anistela é Anistela. E o Anistela, de 20 e poucos anos, era mais Anistela ainda. Só quem conhece sabe o que eu estou falando. E eu estava lá dirigindo esse ponto de pregação. Daqui a pouco a minha esposa, Mônica, chegou lá. Eu coloquei ela como meu foco. Mulher bonita, né? Um sorriso lindo, olhos verdes, psicóloga, pós-graduada, com experiência internacional. Falei: tá, aceita esse currículo aí, isso aí é coisa boa, eu quero. Coloquei como objetivo disso: vou pegar, vou casar, vou levar para casa. E aí eu fui para cima. Aleluia. E ela fugiu de mim, viu? Algumas vezes, não foi fácil não. Não foi assim na primeira vez não. Chamei ela para conversar um dia, ela fugiu, até que Deus me deu uma ideia. Quando você está focado, Deus te ilumina a sua mente. Deus te dá criatividade, Deus te dá a oportunidade de ser vanguardista em alguma coisa. E aí então, Deus me deu uma ideia, diz: olha, usa a obra como desculpa. E aí eu falei: irmã, eu quero conversar com a irmã sobre a obra. E ela falou: que obra? Eu falei: sobre a obra, irmã. É uma obra, a obra é grande. A obra, que obra? A obra. É a obra é bem ampla. A obra é bem maior do que a gente pode pensar ou imaginar, irmã. É a obra. E aí ela disse: tá bom, e o que o senhor quer? Eu falei: eu quero almoçar com você. Ela: mas não pode ser aqui na igreja? Eu falei: aqui não dá. O que eu tenho para falar para a irmã em relação à obra é algo é algo que aqui não dá, tem que ser num restaurante. Fui para um restaurante. Quando eu cheguei lá, ela disse: o que você quer comigo? Eu falei: eu quero casar com você. Casar comigo? Eu falei: sim, casar com você. Você é muito bonita, eu não posso deixar você passar assim embora. Não sei, daqui a pouco outro marmanjo vem aí e leva embora. Porque as bênçãos passam. Você fica vacilando aí, viu, jovem? Viu, varão? Fica vacilando. Não, vai estar sempre por aqui. Não vai estar sempre não. A roda gira. A vida se movimenta, a vida é dinâmica. Fique esperto, levanta a sua cabeça e fique esperto. E aí então, ela aceitou. E quando ela aceitou, eu falei assim: então vamos ali. Aí ela aceitou, mas ela estava toda tímida. Aí eu falei: então vamos ali, que eu preciso ligar para minha mãe. Não tinha esse negócio de celular.
Aí ela falou, tá bom, era na ficha, no orelhão, aquele orelhão que você entrava embaixo assim. Aí eu, espertamente, falei, entra aqui no orelhão, tá calor. Tá calor, você vai ficar aí fora? Aí ela, ai, tá bom. Ali naquele orelhão foi o primeiro beijo. Se apaixonou por mim, tá comigo aí, já me deu 2 filhos, tá uma benção. É foco. Fala pro seu irmão, foca. Fala para ele, se concentra. Deus vai honrar a sua concentração. Deus vai honrar a sua concentração. Aleluia, glória a Deus. Deus vai honrar os seus esforços. Deus vai honrar a sua dedicação. Na vida é necessário que você tenha foco. É necessário que você tenha objetivos. É necessário que você tenha planos. Agora, por outro lado, a vida ela é muito dinâmica. Diga comigo, a vida é dinâmica. E nesse dinamismo da vida, nós não podemos ignorar que, às vezes, se nós focarmos demais, nós acabamos sendo desprezados e perdemos a bênção. Quando nós focamos demais, nós desprezamos os contextos. Quando nós focamos demais, nós desprezamos as pessoas. Quando nós focamos demais, nós desprezamos as oportunidades. Quando nós focamos demais, nós cometemos erros e aí podemos ser reprovados. Por um lado, você precisa ter foco, você precisa ter concentração, você precisa canalizar as suas energias. Mas por outro, você precisa amadurecer para entender que a vida é dinâmica. A vida não é estática, não é paralisada, não. Ela tem um dinamismo, ela tem um movimento, ela tem uma motricidade. E nesta motricidade, nesse movimento, nesse dinamismo, a vida às vezes pode nos provocar a olharmos ao redor e ao vermos outros caminhos, outras saídas. A vida pode nos provocar a vermos outras possibilidades. Olha que interessante. Esse texto que eu li, ele é o texto do Gideão convocando para a guerra contra os midianitas, certo? O Gideão convocou quantos mil? 32 mil. Na primeira lavada, saíram ali quantos, vocês lembram? Sobraram cerca de 10 mil, 22 mil foram embora. Dos 22 mil, o Gideão submeteu a um teste, e deste teste só foram aprovados quantos? 300. Qual foi o teste que o Gideão submeteu os 22 mil? Ou melhor, os 10 mil? Mandou todo mundo ir para o lago. Chegaram lá no lago, Gideão falou, agora vocês vão tomar água. E tinham pessoas que dobravam os joelhos e colocavam a cara dentro da água e começavam a lamber a água. A Bíblia usa uma palavra até feia, como se cão fosse, porque está muito concentrada, está muito atinada, está muito reiterada, está só naquele lugar, está como se fosse com as vendas nos olhos. Aí outros 300 fizeram diferentes, não dobraram os joelhos completos. Um joelho ficou dobrado e o outro joelho ficou normal, quase que em pé. Colocava a mão sobre a água, pegava um bocado de água, trazia a boca e mantinha-se olhando ao redor. E quando estava olhando ao redor, Deus falou para o Gideão, esses daí você separa, os outros não, focados demais, vulneráveis demais, só olham para uma fonte, só olham para um tempo, só olham para uma condição, acham que as coisas de Deus só vêm deste caminho e desta via. Esses 300 não, eles creem nas alternativas de Deus. Eles sabem que Deus é criativo,
que Deus gosta de inovar e que Deus pode trazer outros caminhos, que não os caminhos comuns, extraordinários e básicos. Então tira os 9.700 e fica só com os 300 que souberam levantar a cabeça e olhar ao redor e ver que há outras possibilidades. Tem um teólogo que eu gosto muito, que ele foi pastor da abadia de Westminster, na Inglaterra, por 30 anos. Faleceu já, Dr. David Martyn Lloyd-Jones. E o Dr. David Martyn Lloyd-Jones, ele dizia o seguinte: a nível de aconselhamento, quando você for visitar um bosque, você tome cuidado para não ficar encantado com uma única árvore, porque às vezes uma única árvore tira de você a oportunidade de conhecer o bosque inteiro. Eu me lembro que eu era jovem assim, tinha um parque em São Paulo, chamado Play Center. Vocês não conheceram o Play Center? Quem conheceu o Play Center aqui, que é Jurássico? Nossa, os irmãos têm minutagem na vida, né? Bom, Play Center tinha um brinquedo lá chamado Turbo Drop. E o Turbo Drop era um prédio assim, uma estrutura de ferro, que tinha aparelhos dos 4 lados, e você subia muito alto, uma altura mais ou menos de um prédio de 15, 16 andares, e depois aquilo era solto e uns amortecedores paravam. Eu fiquei tão encantado com aquilo, que eu fiquei no Play Center, eu gastei meu crédito todinho só naquilo. Não, quando você vai no Play Center, que agora está extinto, é óbvio, ou no Hop Hari, ou em qualquer outro lugar, você não pode deixar que a forma como as xicarazinhas rodam te encantem tanto, que você perca a oportunidade de ir na montanha-russa, de ir na casa do espelho, na casa do espanto. Nem tem casa do espanto, eu que estou inventando, mas lá no Play Center tinha casa do espanto, né? Você não pode. Na vida, se você focar demais, você perde oportunidades, você perde possibilidades. É importante ter foco, ter concentração, se esmerar, se dedicar, dar tudo de si, mas nunca baixar a cabeça, levantar a cabeça, olhar ao lado e dizer: eu estou batendo nessa porta aqui, mas eu creio num Deus que não depende dessa porta. Eu creio num Deus que não está escravo dessa porta, que essa porta não é a única alternativa e única possibilidade dele. Eu creio num Deus que pode enviar socorro da onde eu menos espero e socorro da onde eu menos imagino. Por isso eu preciso me manter com a cabeça erguida. Pega na mão desse gentil irmão aí, dá uma chacoalhada nele, que ele já deve estar dormindo, e diga para ele: levanta essa cabeça. Diga para ele: levanta essa cabeça, e você vai ver que há mais de Deus para você do que você possa imaginar. Há mais de Deus para você do que você possa imaginar. Então levanta essa cabeça, aleluias, para vivenciar aquilo que Deus tem para você. Você está focado em medicina. Se Deus abrir a porta em medicina, glória a Deus, mas vai apostando também em outras áreas que tenham alguma conexão, porque se não for nessa, em qualquer outra área, Deus pode levar você aonde Ele quer que você esteja. De repente você diz assim: o meu foco no ministério é esse. Mas se esse foco não chegar para você, levante a sua cabeça e veja que existem outras possibilidades vocacionais e que você pode ser útil em outras áreas. E naquela outra área, Deus vai abençoar você de forma exponencial e gloriosa. Fala para o seu irmão: levanta essa cabeça. Aleluias, há muito mais de Deus para você.
Há muito mais de Deus para você, levanta essa cabeça. Há muito mais de Deus para você. Nosso pastor Paulo Lucas Sacramento faleceu lá em Barueri, dirigiu o nosso setor em 26 de março. Eu era muito ligado ao pastor Paulo Lucas, tinha um carinho muito grande por ele, como tenho ainda em memória, e eu tive esse carinho reforçado por algumas coisas que ele fez por mim, que ninguém fez. Ele ficou com a gente lá 62 meses antes de partir para o Senhor. E algumas vezes ele me levou lá no gabinete, e a gente estava conversando, ele gostava muito de conversar sobre pregação, ele pregou muitos anos nos Gideões, ele pregou, foi pastor presidente de 9 campos, dirigiu por 15 anos uma grande igreja nos Estados Unidos, e estava 62 meses com a gente. E algumas dessas nossas conversas, ele me disse o seguinte: Henrique, eu vejo em você uma chamada de Deus para você ser pastor. Olha ele falando, estou reproduzindo as palavras do nosso querido pastor que já descansa no Senhor. Ele dizia assim: você ser pastor setorial ou pastor de campo? Aí eu disse: pastor, eu não tenho essa capacidade, esse cabedal, você precisa de uma estrutura, precisa de tempo, precisa de uma experiência, não dá para mim. Aí ele dizia: você tem essa vocação sim, e eu vou, se eu puder sugestionar o seu nome, eu vou sugestionar o seu nome. Uns 15 dias antes dele partir para o Senhor, eu tive uma conversa com ele, e nessa conversa ele pegou na minha mão, quando estava terminando a reunião, olhou nos meus olhos e disse assim: não esquece o que eu tenho te falado. Se Deus chamar você para ser pastor, presidente de um campo no interior, que seja composto por 2 ou 3 igrejas, você vai? E eu disse assim: pastor, Deus tem feito esse sonho ser construído no meu coração através do Senhor, então se houver essa possibilidade, com certeza eu estarei envolvido nisso. Aí ele pegou na minha mão, apertou com mais força e disse assim: minha promessa está de pé, eu vou falar de você. Mas aí Deus, na sua soberania, fez descansar em 26 de março desse ano. Nós o sepultamos em 27 de março. Em 28 eu fui pregar numa convenção em São Paulo, de um ministério. Quando eu terminei de pregar, o cantor Oséias de Paula entrou para cantar, cantou. Quando ele voltou assim, ele não me conhece, eu não tenho relação com ele. Na verdade, eu sempre admirei o Oséias, como eu acho que todo mundo aqui, à distância, né? Sobretudo pelo hino Eram 100 Ovelhas. Ele apontou o dedo para mim e deu uma palavra para mim. Ele disse assim: pastor Henrique, deixa eu dar uma palavra para o senhor, eu não conheço o senhor, ouvi o senhor pregar hoje aqui, não tenho relacionamento nenhum com o senhor, mas eu quero dar uma palavra para o senhor. Falei: qual é a palavra? Ele disse assim: o senhor acha que porque o seu pastor descansou, os projetos de Deus ministeriais na sua vida morreram também? Mas eu quero dizer para você que não morreram. Deus vai apresentar caminhos novos para você. Aí ele terminou a profecia dizendo o seguinte: hoje ainda você vai ter um sinal disso. Quando eu olhei nesse relógio aqui, quando eu olho no relógio, eram 22h20, eram 10h20, porque era uma convenção, teve ele cantando, parte administrativa, pregação, e se estendeu um pouco. Eu olhei e falei: da agora para meia-noite falta muito pouco, e 1h40, dificilmente Deus vai fazer alguma coisa. Terminamos de pregar, fomos ali tirar foto, não sei o que, o pastor disse: vamos subir para comer. Quando eu subo para o primeiro andar, estou lá fazendo a refeição, afinal de contas eu preciso me cuidar. O médico disse: se cuida, coma bem, se cuida, coma bem. Então eu subi para fazer o meu lanchinho, e quando eu estou lá fazendo o meu lanche ali, conversando tal, o pastor presidente da igreja, que tinha me convidado para a convenção, que não tinha escutado essa conversa, porque foi uma conversa ali muito próxima, ele chegou para mim na frente de todo mundo e disse assim: você já pregou fora do país, meu filho? Aí eu falei assim: não. Você tem passaporte?
Aí eu falei, não. Ele falou, então tira o seu passaporte, porque agora é março. Quando for agosto, nós temos um congresso lá em Portugal. E você vai ser um dos pregadores lá em Portugal. Eu tirei o passaporte, organizei as coisas. Quando foi 18 de agosto, eu embarquei para Portugal. 19 de agosto, desci lá no aeroporto de Lisboa. Quando foi 19 à tarde, estava ali em Lisboa comendo um pastelzinho de Belém e lembrando que Deus tem alternativas. Pastel de nata. Pega na mão desse irmão em nome de Jesus. Um olhar de profeta, diga para ele: levanta essa cabeça e veja as muitas possibilidades que Deus tem para você. Diga para ele com voz profética: virá uma resposta da onde você menos imagina. Da onde você não cogita, da onde você não espera. Aleluia. Se ficar concentrado na água, vai se concentrar tanto que vai perder as oportunidades. Mas se levantar a cabeça, assim diz o Senhor: eu te farei grande na terra. Assim diz o Senhor: eu te farei grande na terra, diz o Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, a graça de Deus. Vai se mantendo acordado e recebendo o que Deus tem para nós aqui essa madrugada. Eu estou falando para jovens sonhadores. Eu estou falando para jovens que se esforçam, que estudam, que se concentram, jovens que estão dedicados ao vestibular, fazendo faculdade, estudando com esmero, jovens que estão cantando aqui com entusiasmo na obra de Deus. Deus está vendo o esforço de vocês, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: levantem a cabeça e olhem ao redor, porque Deus, Ele é criativo e Ele tem muitas alternativas para nos levar até o lugar em que Ele quer que a gente esteja, na posição em que Ele quer que a gente esteja. Me lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, uma irmã minha, assim, ela não vigiou, a gente estava almoçando, e aí ela falou assim, a minha esposa já disse, né, olha, eu tenho, ela tinha morado fora no Canadá, tudo. Aí a minha irmã vai e fala assim, bom, o Henrique, o máximo que ele vai levar você para viajar é até aqui a estação de trem da Barra Funda. Na perspectiva humana, está certa? Mas Deus tem caminhos, Deus tem saídas, Deus tem alternativas. A aquarela de Deus tem mais cores do que a gente pode enxergar. As opções de Deus são incontáveis e intermináveis. As possibilidades de Deus são riquíssimas. Aleluias. Por isso, levante a tua cabeça. Aleluias. E veja o que Deus pode fazer ao seu redor. Segundo Reis 16 fala do jovem Geazi. O Geazi, ele era um jovem que tinha apenas uma visão nuclear. E essa visão nuclear era uma visão míope, uma visão distorcida. Era até um bom foco, mas era um foco que apequenava, alimentava a condição mais fraca dele. O Geazi, ele sai assim e ele vê lá em Dotã um exército de cavalos e cavaleiros e soldados assírios ou sírios. Ele vê lá e ele volta para o Eliseu e diz assim: Eliseu, a casa está cercada, o resultado é morte. Aí o Eliseu coloca a mão na cabeça dele, vai descendo as mãos assim para o olho dele e fala: Senhor, abre a visão do jovem, para que ele veja, aleluias, que há muito mais do que um olho natural pode ver nesses montes. Vai lá ver.
E não fica concentrado nos soldados, não. Levanta a cabeça e veja um pouquinho acima deles. E quando Geazi saiu, levantou a cabeça, ele viu um pouquinho acima. E aí ele voltou dizendo, eu estou vendo realmente os soldados sírios, cavalos e tudo. Mas acima deles tem um exército de anjos de Deus. Anjos de Deus, montados em cavalos de fogo, com espada desembainhada. Fala para o seu irmão, Deus tem as alternativas dele. Deixa o colírio de Deus, aleluia, gotejar nos seus olhos hoje, para que o Senhor corrija e amplifique o seu foco, para que o Senhor amplifique o seu olhar, e você possa então perceber que para além daquilo que a matéria toca, para além daquilo que é tangível, existe o mundo espiritual e a realidade espiritual, e na realidade espiritual, Deus faz coisas extraordinárias, extraordinárias e extraordinárias. O texto de Lucas, capítulo 5, que já foi lido aqui, diz que os discípulos pescaram quanto tempo, irmãos? A noite toda, e eles não pegaram nada. Pescas frustradas, concentrações demasiadas, baseadas só na força humana, baseadas só na expertise humana, baseadas só na onde o homem pode ir, só na capacidade do homem. Aí depois Jesus vai dar uma palavra para Pedro e diz assim, eu quero que você faz-te ao mar alto. O que significa isso? Entre um pouco mais profundo na água. Você pescou a noite toda no mesmo quadrante, na mesma georreferência, na mesma posição latitudinal e longitudinal. Você só fica naquele lugar. Meu amigo, dá um passo para frente. Vai um pouquinho e se aprofunde mais. E você vai ver que pesca maravilhosa Deus vai prover para você. E eles foram então um pouquinho a mais, mudaram um pouquinho, levantaram a cabeça, navegaram por um tempo a mais, por uns metros a mais, talvez uns quilômetros a mais. E lá eles receberam uma grande pesca, uma próspera pesca. Preste atenção, mesmo você trabalhando por horas, ou por longas horas, mesmo você trabalhando de forma penosa, dando tudo de si, mesmo você dando tudo do seu foco, mesmo você concentrando-se, pode ser que o seu trabalho seja infrutífero. É preciso levantar a cabeça e olhar ao redor e ver que Jesus tem outros caminhos, que Jesus tem outras alternativas e que Ele tem outras saídas. Em João 21, os discípulos também pescaram a noite toda, sem sucesso algum, e ali Jesus vai sugerir para eles. Só que a sugestão de Marcos 5 vão um pouquinho mais para dentro. E a sugestão de João 21 mudem o lado. Vocês estão jogando muito do lado esquerdo. Joguem do lado direito. Quando vocês jogarem do lado direito, vocês verão como Deus vai prosperar vocês. Deus deseja ampliar o nosso olhar. Deus quer que ampliemos e amplifiquemos o nosso foco. Nós precisamos ampliar o nosso olhar, primeiro no aspecto espiritual. Nós podemos fazer como Moisés, que ficou na planície por muito tempo, mas nós podemos também fazer como ele fez num outro momento da vida, que foi levar as ovelhas do Jetro para cima do monte. E quando ele subiu a montanha, ele viu uma sarça pegando fogo e não se consumia. Ele estava de olho nas ovelhas, mas de repente ele mudou a direção do olhar e olhou para a sarça, e quando ele mudou o olhar, aquilo lhe chamou a atenção, e ele se aproximou, e do meio da sarça ardente, a voz de Deus ecoou dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo, você subiu de nível, e eu vou marcar a sua vida, e a sua história para todo sempre.
Na vida espiritual, você pode manter-se no status quo que você está, na posição em que você está. Deus vai te respeitar, a igreja vai te respeitar, nós vamos te respeitar e muito provavelmente nós nos encontraremos nos céus e seremos irmãos para todo sempre. Mas se você hoje quiser sair da baixeza, sair da planície e subir um pouco mais as montanhas, assim diz o Senhor para você: lá eu vou revelar coisas gloriosas e extraordinárias. Fala para o seu irmão: muda o foco na vida espiritual. Tem gente que aceitou Jesus, está satisfeito, amém? Já se batizou, está satisfeito, amém? Está tomando a ceia, está satisfeito, amém? Já está trabalhando aqui na igreja, mas ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, está trabalhando, está bom. Mas se você quiser, eu quero dizer para você: mergulhe um pouco mais. Se você quiser, você pode mudar um pouco o seu foco e você pode receber apoteoses maravilhosas da presença de Deus na sua vida. Uramanakandaramai. Diga comigo: quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre os mesmos resultados. Fala para o seu irmão: é preciso mudar. Diga: é preciso mudar. É preciso fazer alguma coisa. É preciso se rebelar com o seu estado natural e dizer: ah, Senhor, eu quero experimentar um pouco mais. Eu quero receber um pouco mais. Eu quero ser tocado ainda um pouco mais. Eu quero viver algo extraordinário da sua parte, Senhor. Aleluia! Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Deus tem algo especial para você. Mas você precisa desejar, você precisa sonhar, você precisa anelar, você precisa querer. Se você mantiver-se com as mesmas condutas, os resultados serão os mesmos. Mas se você romper com isso, o resultado será maravilhoso, diz o Senhor. A gente precisa mudar o foco, não apenas no aspecto espiritual, recebendo o poder de Deus e a autoridade de Deus. Essa semana nós tivemos uma notícia aí do T.D. Jakes. Teve um problema no coração, e o T.D. Jakes é um pregador norte-americano, tem feito um trabalho muito bonito no mundo, e um dia eu parei para ouvir o testemunho dele. Ele era um jovem na igreja, ele tinha mais ou menos uns 16 anos, e ele congregava numa igreja muito simples, no interior de uma cidade lá, de um estado norte-americano, e lá ele começou a ouvir pregações, onde Deus provocava-o a tomar uma atitude quanto à sua vida espiritual. E ele então se colocou à disposição de Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser usado para impactar essa nação. Com 16 anos, Deus começou a enchê-lo, a enchê-lo, a enchê-lo, a enchê-lo. Quando ele tinha 35, quase 40 anos, foi que Deus começou a ampliar o ministério dele e fazer o ministério dele frondoso, como é o ministério atualmente. Aleluia. Fala para o seu irmão: não importa quanto tempo demore. Diga: não importa quanto tempo demore para mudar. O que importa, diga, o que importa é a atitude que você vai tomar aqui e agora. É a atitude que você vai tomar hoje. E se você tomar uma boa atitude hoje, assim diz o Senhor para você, assim diz o Senhor para mim, assim diz o Senhor para nós: eu vou fazer algo novo, e algo impactante, e algo extraordinário. Para a gente finalizar, é preciso mudar o foco, como fez Samuel. Samuel vai para Belém, e o olhar de Samuel é para o corpo. Samuel, ele entende que um bom rei é aquele que tem um bom corpo. O olhar de Samuel é para a aparência. O olhar de Samuel é para a estatura. O olhar de Samuel é para os diplomas. O olhar de Samuel é se o indivíduo já está envolvido na guerra ou não. O olhar de Samuel é se ele já é funcionário público ou não. Mas o Senhor vai e fala: ô Samuel, eu preciso ampliar a sua visão, Samuel. Tira o olho do corpo, tira o olho da aparência, tira o olho destas coisas.
Foca no coração, porque eu vejo o coração, Samuel. Vai chegar um rapaz aí que você verá que ele não tem todos esses predicados que você tem buscado, mas ele tem algo que é insubstituível e algo essencial. Ele tem um coração quebrantado na minha presença. Quando Davi chegou, Deus falou: este é o rei de Israel. Ele não tem os predicados, ele não tem as habilidades, mas ele tem um coração, aleluia, quebrantado diante de Deus, um coração que adora Deus com verdade, que se entrega para Deus com verdade. E aí, aquele momento, aleluia, o Samuel pôde perceber que no ministério, na vocação, a gente precisa mudar o nosso olhar. Na nossa vocação, a gente precisa ampliar o nosso olhar. Quando eu comecei na igreja, sabe o que eu queria fazer? Cantar. E olha quem eu achava que eu era, o Carlos Moisés, lá do Voz da Verdade. Mas eu nunca fui, né? Não passei nem perto. Isso aí é presunção de inocente, né? Não é presunção de inocência, é presunção do inocente. O inocente é muito presunçoso. Foi isso que aconteceu, né? Então, eu achava que eu cantava igual o Carlos Moisés. Olha que loucura. É doido. Não me enxergava. Até que teve um irmão que falou para mim: Henrique, você vai cantar nos jovens, mas eu queria pedir para você, porque você canta baixo. Aí eu falei: baixo? Ele falou: é baixo. Eu falei: mas como é que é isso aí? Ele falou: não, você canta bem baixinho e lá atrás. Você canta baixo, você canta bem baixinho e lá atrás. Mais para trás. Isso aí. Aí foi quando eu comecei a atinar para outra área ministerial. E eu vi que eu tinha mais possibilidade de ensinar e de pregar. No ministério a gente precisa corrigir o nosso foco também. Até que teve um irmão que falou para mim: Henrique, você vai cantar nos jovens, mas eu queria pedir para você, porque você canta baixo. Aí eu falei: baixo? Ele falou: é baixo. Eu falei: mas como é que é isso aí? Ele falou: não, você canta bem baixinho e lá atrás. Você canta baixo, você canta bem baixinho e lá atrás. Mais para trás. Isso aí. Aí foi quando eu comecei a atinar para outra área ministerial. E eu vi que eu tinha mais possibilidade de ensinar e de pregar. No ministério a gente precisa corrigir o nosso foco também. Pode ser que você ainda não esteja vivendo a plenitude do que Deus tem para você, porque você está no lugar errado, fazendo algo reiteradas vezes, de forma insistente, até de forma muito legítima, mas não é o que Deus tem para você. Eu te convido a levantar a tua cabeça, e eu te convido a dizer para Deus: revela para mim, Senhor. Revela para mim, Senhor, não aquilo que está à mostra, mas aquilo que repousa no teu coração. Revela para mim, Senhor. Deus vai te revelar. Nem tudo é para todos, e nós não somos para todas as coisas. Tem coisas que são para nós, tem coisas que não são para nós, e alguém que faz bem feito, louvado seja Deus. E aquilo que a gente faz, ainda que seja muito insignificante ou aparentemente insignificante, é algo glorioso, que vai gerar frutos para a eternidade, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. A gente precisa mudar o foco. Em terceiro e último lugar, e eu prometo encerrar, a gente precisa mudar o foco na vida espiritual, subir para os montes. A gente precisa mudar o foco no aspecto vocacional, parar de olhar as aparências e olhar o coração, aquilo que vem de dentro de verdade, aquilo que clama dentro de você de verdade. E por fim, a gente precisa mudar o foco como Elias, que estava focando apenas em si mesmo. Achava-se o último buraquinho da bolacha de água e sal. Aí ele foi conversar com Deus. Deus falou o que para ele? Não, Elias, você está enganado. Existem 7.000 joelhos que não se dobraram ainda. A gente precisa mudar o foco no aspecto espiritual.
A gente precisa ampliar o foco num aspecto vocacional também, mas também num aspecto de pessoas. É preciso levantar a cabeça e ver que enquanto tem muita gente que não quer saber de nós, existem muitos outros que estão na mesma missão que nós, na mesma vocação que nós, no mesmo interesse que nós. Aleluia, glória a Deus. Você não vai agradar todo mundo, mas você sempre terá alguém que lutará as mesmas guerras que você está lutando, lutará as mesmas causas que você estará lutando. Então tira o olho daquela pessoa e coloque em tantas outras que estão ao seu redor, e você não se sentirá sozinho. Fala para o seu irmão, você não está sozinho. Diga, pode ser que você se sinta sozinho. Diga, mas você não está sozinho. Tem mais gente lutando nessa guerra.